Amém, igreja? Os irmãos podem tomar assento. Graças a Deus que nos dá a vitória. Amém? Apocalipse, capítulo 22. É um texto que já faz um tempo que eu tenho estudado e tive a oportunidade de falar um pouco na igreja ali de Tiba. Amém? Mas eu quero me ater no verso 20. Então, ou seja, o último capítulo de Apocalipse e o penúltimo versículo, apesar de que nós vamos meditar um pouco neste capítulo. Amém? Diz assim: aquele que testifica estas coisas diz, certamente cedo venho. Amém. Ora, vem, Senhor Jesus. Amém? Semana passada ouvimos uma palavra abençoada por Deus, falando um pouco acerca da volta de Cristo. Amém? Desta promessa linda e maravilhosa, a qual Deus tem feito a nós, igreja do Senhor. E quando olhamos ao encerramento deste livro, do livro a qual está tratando dos eventos futuros, Deus, ele pega um anjo e envia a João para falar um pouco acerca das revelações. E no verso 6, amém, ele traz para nós algo importante e que todo crente deve entender. Verso 6 deste mesmo capítulo vai dizer assim: e disse-me, o anjo disse, estas palavras são fiéis e verdadeiras. Porque esta palavra não era do anjo, esta palavra não era de João, porque se fosse de um anjo, a Bíblia diz que se um anjo, viesse do céu e pregasse um outro evangelho, trouxesse uma outra palavra, seria anátema. Mas essa palavra é de Deus. E aí ele confirma dizendo: o Senhor, o Deus dos santos profetas, enviou o seu anjo para mostrar ao seu servo as coisas que breve hão de acontecer. Foi Deus. Amém? Por isto estas palavras são fiéis e verdadeiras, digna de toda a aceitação. E a Bíblia vai dizer que a palavra de Deus, ela não cai por terra. A palavra de Deus, a Bíblia diz que passarão os céus e a terra, mas a palavra de Deus não hão de passar. Pelo contrário, diz que tudo que está escrito vai acontecer. Há de acontecer. Amém? Quem crê que essa palavra é fiel e verdadeira? Quem aceita essa palavra? Vocês que estão dizendo. Vocês que estão dizendo. Amém? Então Deus é testemunha aqui.
Quem está dizendo são vocês. Vocês creem nessa palavra? Então ele diz assim: eis que cedo vem. Em outras traduções vai estar: eis que rapidamente vem, ou eis que presto vem, eis que venho sem demora. Inúmeras traduções que traz o sentido que Jesus está voltando, que a vinda de Jesus está tão próxima de nós, e que para nós, então, aqui, estarmos apercebidos, amém? Estarmos observando os sinais das coisas que hão de acontecer, amém? As coisas que antecedem e as coisas que hão de acontecer. E ele vai falar assim, ó: bem-aventurado, ou feliz, mais do que feliz, são quem? São aqueles que guardam a palavra de Deus. São aqueles que creem em seu coração e carregam ela na sua vida. Porque existem pessoas, irmãos, que ouvem a palavra, mas não guardam no seu coração. Pessoas que ouvem a palavra, em um certo momento até aceita a palavra, mas não guarda no seu coração. A pessoa que guarda as palavras no coração, ela está sempre meditando nela. Às vezes, uma frase que você ouviu uma vez do seu pai, da sua mãe, de alguém muito querido, quando ele diz algo para você, e aquela palavra marca a tua vida, marca a tua história, em dados momentos você sempre vai lembrar daquelas palavras, porque você guardou no seu coração. Acredito que todos aqui têm uma palavra que você ouviu na sua vida, que ficou marcada na tua vida, e que você carrega ela, e que você tenta cumpri-la. Isso é guardar a palavra no coração. Essas palavras têm que mudar a nossa história, têm que marcar a nossa vida, ela tem que ser lembrada em todos os momentos, irmãos, porque quando nós guardamos essa palavra no coração, o pecado vem e bate na porta do teu coração, as tentações, as tribulações, você com a palavra guardada, você vai lembrar, há uma promessa, a promessa da vinda de Deus, da vinda do Senhor Jesus. Por isso, eu não vou dar lugar, eu vou permanecer na palavra, eu vou permanecer no caminho. A Bíblia diz, e eu já volto aqui, no começo ali do livro do Apocalipse, a todas as igrejas que foram reveladas coisas, é interessante que sempre no final de cada instrução às igrejas, ele encerra dizendo uma coisa, e você pode procurar tanto ali a primeira carta, a segunda carta, a terceira carta, e depois você lê em casa. Ele vai dizer: ao que vencer. Ao que vencer. Amém? Todas elas, se você olhar ali, Apocalipse capítulo 2, verso 7. Você vai ler ali: ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso. No versículo 11 do capítulo 2, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz à igreja: ao que vencer, não receberá o dano da segunda morte. No mesmo capítulo 2, no verso 17,
Mas é o que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido, dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, a qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. No mesmo capítulo 2, no verso, aleluias, 26, ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações. E aí vai continuar. Capítulo 3, no verso 5, o que vencer será vestido de vestes brancas, de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos anjos. No mesmo capítulo 3, no verso de número 12, a quem vencer. E depois nós vamos ver também no capítulo 3 e no verso 21, ao que vencer. Amém? Eu só li aqui para mostrar que está escrito. Ao que vencer. Vencer o que, irmãos? Vencer o que? As lutas, as tentações, o pecado. Mas nós não vencemos sozinho, vencemos com a ajuda de Deus. Deus nos fortalece, Deus nos sustenta, Deus nos ajuda. A palavra dele, irmão, escondida, guardada no nosso coração, é um versículo que meu filho gosta, para nós não pecarmos contra Deus. Ao que vencer, não é a qualquer um, é o que venceu. Por isso ele fala, bem-aventurados que guardam, aqueles que guardam essa palavra no coração. Guarda. Aí ele fala assim, eu, João, verso 8, lá do capítulo 22, que ouvi estas coisas e havendo ouvido e visto, me prostrei ao pé do anjo, mas mostrava para o adorar, e disse-me, olha, não faça tal, porque eu sou conservo teu, e de teus irmãos, os profetas, e dos que guardam a palavra deste livro. Aí ele vai dizer, adora a Deus. Eu aprendo uma coisa aqui, irmão, linda. João, ele cometeu 2 vezes o mesmo erro. 2 vezes ele se prostra diante de um anjo, e o anjo repreende e fala, não faça isso. Sabe por quê? Eu estou aqui como servo, para servi-lo tão somente. Para servir. Servir do quê, irmãos? E aí eu tenho que voltar lá em Lucas. Esse texto ficou no meu coração, irmão. Eu li esse texto no capítulo 22, se não me falha a memória. Irmão, eu achei lindo isso aqui. Eu entendi algo maravilhoso. Que o céu, ele está servindo-nos. Aí você vai falar assim, que é isso, pastor? Lembra de Jesus? Você vai falar, mas é Jesus. Lucas, vamos lá. 22. E verso 43. Jesus estava na terra, estava sofrendo, estava vivendo os momentos mais, acho que difíceis ali. E aí a Bíblia vai dizer no verso 43, ó, entenda isso. Jesus estava orando a Deus, pedindo que Deus passasse aquele sofrimento, aquela dor, mas que a vontade dele se cumprisse, de Deus na vida de Jesus. E aí ele vai dizer algo aqui que me chamou a atenção, dizendo assim, e apareceu um anjo do céu, que o confortava. Mas peraí, aqui não está invertido, esse versículo não tinha que ser depois?
Porque, olha, depois nós vamos ver, e posto em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor se tornou em grandes gotas de sangue e corria até o chão. Espera aí. Não seria mais certo, depois dele ser posto em sofrimento, um anjo vinha o confortar para que ele pudesse suportar aquela agonia? Sim ou não, irmãos? Mas a Bíblia vai dizer que o anjo veio antes e o confortava. Sabe por quê? Deus sempre tem uma palavra de fortalecimento para nós, igreja. Antes de grande dor, antes de grande angústia. Quando você vê Josué, quando ele tinha que pegar aquele povo, Jesus sabia, Deus sabia, que não seria fácil para Josué. Sim ou não, irmão? Que Josué ia enfrentar inúmeras coisas. Mas a Bíblia diz, tem de bom ânimo. Jesus estava, ou Deus estava, falando a Josué antes de Josué passar. Ou seja, Deus sempre tem uma palavra de conforto, basta a gente estar preparado, ouvindo a voz de Deus. Essas palavras de Apocalipse aqui, irmão, é uma palavra de conforto. O anjo estava ali trazendo uma palavra de conforto ao coração de João, preparando João para um evento futuro. Ou seja, o céu sempre está, irmão, para servir-nos aqui. Porque nós merecemos? Não, nós não merecemos nada, mas porque Deus sempre tem uma palavra, tem de bom ânimo. Olha, fica firme, olha, não desista, não desanime, eu estou contigo. Quando Paulo estava perto de morrer, o Espírito de Deus falava para Paulo, não temas, não deixa de falar, vai, continua falando, tem de bom ânimo, eu estou contigo. E isso que fez Paulo suportar as coisas que estavam acontecendo na vida dele. Essas palavras que Deus traz para nós, igreja, serve de conforto para o nosso coração, para nós suportarmos os dias maus que estão vindo sobre este mundo. É isso. Adora a Deus. E aí ele diz assim, não me adore, adore a Deus. Adore a Deus. É somente a Ele a honra, a glória e o louvor. Adora a Deus. E aí ele diz assim ainda mais. Aleluia. Verso 10. E disse-me, não cele as palavras da profecia deste livro. Por quê? Por quê? Está próximo o tempo do cumprimento da promessa de Deus. Está próximo. Muito próximo. Agora é interessante que para Daniel ele vai dizer, Daniel, sela as profecias deste livro, porque não é para esse tempo, é para tempo futuro, é para o futuro, é para um outro tempo. Se você ler o livro de Daniel, você vai ver, ele está dizendo, olha, para um outro tempo, então você sela, mas aqui, ele está dizendo, não seles, ou seja, ele está dizendo, deixa aberto, para que todos saibam que está próximo o tempo. O tempo, que tempo? O tempo da vinda do nosso Deus. E aí ele vai dizer, está próximo. Agora, o injusto, ou quem é injusto, faça injustiça ainda. E quem é sujo, suje-se ainda. E quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. Aí você fica pensando, quando você lê isso, você fala assim, mas o anjo está incentivando o injusto a viver na injustiça? O sujo viver na sujeira? O justo
Sim, continue sendo justo. O que se santifica, continue se santificando. Aí você fala, mas Deus quer isso? Não. Deus está falando de escolha. Ele está dizendo, ó, o tempo está próximo. O injusto quer viver na injustiça? Continue sendo. Deus não vai obrigar ninguém a sair da injustiça. Quer ficar na sujeira? Fica na sujeira. Não pode, irmão. Nós temos que entender. Deus não obriga ninguém. Deus não pega uma arma, aponta para nós e diz assim, olha, para com isso, se converte. Foi falado aqui, é por amor. É por amor, irmãos. É por amor. Ele está dizendo para nós. Só que daí ele vai dizer de novo. É interessante que ele vai usar 3 vezes essa palavra. Aí ele vai dizer, olha, certo, eis que cedo vem. Eis que cedo vem. Como que você vai estar andando? O versículo de número 11 está falando, como é que você vai andar? Você vai viver na injustiça, na sujeira, ou na justiça e na santidade? Porque eu estou voltando. Eu estou vindo. E eu vou recompensar. Eu vou recompensar a cada um segundo a sua obra. A forma que você vive aqui é a forma que Deus vai tratar com você. Deus vai te recompensar. Agora eu fiquei pensando, Deus precisa recompensar a gente, irmão? Deus tem obrigação de nos recompensar. Ele já abriu um céu para nós, irmão. Deus já nos vai dar um lugar tão maravilhoso. Será que Deus ainda precisa recompensar com alguma coisa? Não, mas porque Deus é maravilhoso. E Ele está falando, olha, eu vou recompensar a cada um segundo a sua obra. Segundo a sua obra. Aí Ele vai falar assim, eu sou o alfa, eu sou o ômega, o princípio, o fim, o primeiro e o derradeiro. Ele está falando, Ele está trazendo de novo aqui a sua divindade. Que essas palavras não são de homens, nem de anjo, é de Deus. Aí ele vai dizer, bem-aventurado. Em algumas versões vai estar o que guardam os mandamentos, para que tenham poder na árvore da vida. Outros vai falar assim, bem-aventurados os que lavam as suas vestituras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Mas pastor, qual que está certo? É lavar as vestituras com sangue ou é guardar os mandamentos? Irmãos, é a palavra de Deus que nos purifica, que nos limpa. Nós estamos lavados pela palavra que o Senhor tem dito a nós. Dá na mesma, irmão. Não está errado. Qualquer das duas versões está certo. Você tem que estar com as suas vestes limpas e guardando os mandamentos de Deus. Para ter, ou para que tenha, né, melhor dizendo, direito. Esse direito foi dado na cruz. Eu não tenho direito de nada, a não ser por amor de Jesus Cristo. Amém? Nós não podemos reivindicar o nosso direito, porque nós não temos direito de nada, senão Cristo que morreu por nós e nos deu a oportunidade de podermos comer, né, irmãos, dessa árvore da vida. Agora é interessante que ele vai dizer, para que possam entrar na cidade na cidade então vai ter mais porta, não vai ter só uma, pelas portas. Na cidade a gente vai entrar pela porta, mas para chegar até o céu só tem uma porta. E Jesus diz, eu sou a porta. Quem não entra por mim, irmão, quem não entra por mim é ladrão e salteador. Mas eu sou a porta do curral. Tem que entrar por ele.
Jesus é a única porta que nos leva até o céu. E quando estivermos no céu, para entrar na cidade celestial, sim, vai ter portas. A cidade tem portas, mas o caminho aqui, ó, para nós chegarmos até lá, só tem uma porta só, e é Jesus. Amém? Então não existe portas, não existe outro meio. Jesus é o único meio, amém? De chegarmos ao céu. E aí ele vai falar ali, ficarão de fora. Então vai ter gente que vai ficar de fora. Não é todo mundo que vai entrar. Tá? Aí vai falar ali de alguns, os cães, os feiticeiros, os que se prostituem, os homicidas, os idólatras, e qualquer que ama e comete mentiras. Ou seja, vai ter pessoas que não vão subir, que não vão poder entrar. Quem fala aí, Deus é amor e continua nessas práticas, continua nessa prática, se não se arrepender e se não for perdoados, não vai entrar, irmão. Não tem jeitinho. No céu não vai ter jeitinho para entrar. Tem que andar uma vida santa. Estou resumindo aqui mais rápido, amém, irmão? Porque eu quero chegar até o final ali. 16. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Ei, peraí, aonde? Onde foi que Jesus mandou o anjo testificar? Nas igrejas. Mas na igreja tem cães? Na igreja tem feiticeiros? Na igreja tem os que se prostituem? Na igreja tem homicidas? Na igreja tem idólatras? E qualquer que ama e comete a mentira? Meu Deus! É um alerta para a igreja. Não é, irmãos? Não é eu que estou falando. Na igreja tem. Na igreja, irmão. A Bíblia vai dizer, irmãos, que um dia tudo vai ser descoberto, porque não há nada que há oculto que não vai ser descoberto. Um dia a luz vai brilhar e as trevas, né, irmãos, vão ficar. As obras das trevas vai ficar tudo, porque tá na igreja não é sinal de que vai para o céu. Tá na igreja não é sinal de que você é um salvo. Porque tem pessoas que estão na igreja, mas não estão convertidas ainda. Estão convencidas. Porque o convertido muda de vida. O convencido continua na mesma vida, só que só muda o lugar de onde frequenta. Antes frequentava qualquer outro lugar. Hoje não frequenta, está na igreja. Mas os atos continuam o mesmo. Continua vivendo da maneira que quer. E não é da maneira que nós queremos. É da maneira que a Bíblia manda nós vivermos. É da maneira que a Bíblia manda nós vivermos. Então vai ter. Só que aí o verso 17, aqui é para que ninguém se desespere, irmão. Porque ele vai dizer, olha, e o Espírito, e a noiva, diz o quê? E quem ouve, diga, venha. Vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Aqui é um convite, irmão. É um convite para nós. Para aqueles que carecem da graça de Deus. Ele está dizendo, a igreja está falando, vem. O Espírito Santo está dizendo, vem. Sabe por quê? Porque Ele não quer que ninguém se perca, mas que
todos cheguem ao arrependimento e sejam salvos. Por isso ele está dizendo: vem, vem. Jesus disse: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Vinde, vem. Ele vai dizer também: achegai-vos a mim, e aí então eu se achegarei a vós. Vem, venha, e tome de graça. É de graça, é de graça. Para nós hoje, é de graça. Mas lá, teve um preço. Foi o sangue de Jesus. Hoje, nós desfrutamos da graça, favor imerecido. Não pagamos para ser salvo. Mas Jesus pagou numa cruz. E pagou caríssimo. Foi falado aqui que a pessoa ela pode ser rica o suficiente, ter fazendas, pode ter propriedades e vender tudo e dar para tentar resgatar uma alma, mas é insuficiente, porque o preço de uma alma é caríssimo, mas o sangue de Jesus é muito mais valioso, que comprou a minha e a sua vida aqui. Aleluia, é de graça. Não te custa nada. Se tivesse que pagar, você podia até pensar. Se te custasse milhões, você poderia até sentar e ver se você ia ter condições de comprar. Mas o que eu acho interessante é que as pessoas rejeitam algo maravilhoso, que é de graça. Que é de graça. A inversão de valor. Se tivesse que pagar para ser salvo, a pessoa trabalhava a vida toda para tentar comprar a salvação. Mas agora, quando é de graça, as pessoas se rejeitam. É estranho isso, né, irmão? A mente humana, né? Eu tenho certeza que Jesus falasse, para chegar no céu, era, sei lá, vamos lá, 3 milhões. Irmão, que ia ter de gente fazendo hora extra. Trabalho, ia pegar 3, 4, 5 trabalhos para conseguir esse dinheiro. Sim ou não? Agora é de graça, ninguém quer. Porque não dá valor. Porque não entende que para nós vem de graça. Há um ditado que a gente fala, né? Que vem de graça, vai de graça. Ou seja, tudo que nós damos aos nossos filhos, eles não dão valor, porque é de graça. Agora, faz eles pagarem, faz eles trabalharem e pagarem por aquilo, eles dão valor. É porque não entende que na cruz do Calvário, irmãos, foi pago um alto preço. Lá não foi de graça. Para mim e para você é de graça, então dê valor. Dê valor, irmãos, no que Jesus fez por nós. Vamos dar valor. Vamos dar valor. Porque eu e você não conseguiríamos. A Bíblia diz que ele prova o amor dele, dando a vida por quem? Para nós, por nós pecadores. E nós não daríamos a vida por um justo, irmão. Às vezes a gente fala, eu daria a minha vida pelo meu filho, pela minha esposa. Será que daria mesmo? Hein? Será, irmão? A gente fala muito bem, irmão, muito bonito. A gente fala tão bonito, irmão, mas será que realmente, quando nós somos provados nisso, a gente daria mesmo a nossa vida? Jesus deu a vida por nós.
mesmo sendo pecadores, inimigos da cruz. Convite. E aí ele vai dizer, porque eu testifico que todo aquele que ouvir as palavras da profecia, deste livro, que se alguém acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele a praga que estão escrita neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa, qualquer palavra do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa que estão escritas neste livro. Ou seja, o que eu quero dizer aqui, o que o Espírito Santo tem colocado no meu coração para dizer, isso, a Bíblia é o suficiente. Tudo que está escrito aqui é o suficiente, não precisa nem pôr e nem tirar. Pôr ninguém quer pôr, irmão. Mas tirar tem muita gente que quer tirar. Porque tem coisa que não agrada, não. Tem coisas que ninguém quer viver. Então é melhor? Não. Ela no seu todo. É cada vírgula, é cada ponto, é tudo. Ela tem que ser vivida. Hein? Aí o negócio aperta, né, irmãos? Mas é o que ele está dizendo. Olha, neste livro você não precisa acrescentar, porque é o suficiente, está aqui. Neste livro você não pode tirar, porque se tirar, vai estar incompleta. Está aqui, ó. Tudo que precisamos. Está aqui, ó. Tudo que a igreja precisa para alcançar a promessa está aqui, ó. E você carrega todos os dias ela. Está aqui, ó. Não precisa que eu fale coisas a mais. Não precisa. Está tudo aqui. Basta ler. Basta ler. Basta ler. Basta ler. E aí eu chego aonde já chego para encerrar. Amém? E ele vai dizer, aquele que testifica estas coisas diz, hein? O texto que nós lemos no início. O primeiro versículo que nós lemos aqui, versículo 20. Ele vai dizer, certamente cedo vem. Ele vem. E isso é uma certeza que nós temos que ter. Porque Deus está falando, certamente cedo vem. Pastor, mas quantas vezes eu já não ouvi isso? Olha, pastor, já, se passaram anos, décadas, e eu sempre ouvi essa frase, Jesus está voltando. E cadê ele? Cadê ele? Será que ele já não voltou e nós estamos vivendo um outro tempo? Não. Não se engane. Não se engane. Pedro vai falar. Pedro vai falar isso na sua segunda epístola. No capítulo de número 3. Ele vai dizer que haverão alguns nesses últimos tempos escarnecedores. Amém? Que vão ser zombadores. Versículo 3 vai dizer ali, ó. Na verdade, o versículo 1 já vai dizer
que ele vem o quê? Despertar, amém, irmão? Exortar o vosso ânimo sincero. Aí ele vai dizer no capítulo 3, 2 Pedro capítulo 3, e aí o verso 3 vai dizer, ó, sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão, amém? O quê? Escarnecedores, zombadores, que vão, né, brincar com essa questão tão séria, andando segundo suas próprias consciências, os seus desejos, vão andar segundo os desejos deles. E aí dizendo o quê? Dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Até hoje nós estamos ouvindo e ainda não se cumpriu. Aí vai dizer ali, porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Peraí, desde aquela época de Pedro falava isso. Não é algo atual. Já são antigas essas falas. E eles já dormiram e continuam a mesma coisa, não mudou. Sabe por quê? Aí ele vai dizer ali, ó. Verso de número 8. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Aí você vai falar, mas pastor, o que isso quer dizer? É que o seu tempo e o tempo de Deus é diferente. O meu tempo e o tempo de Deus é diferente. Nós somos daqueles imedialistas. Queremos para ontem, né? A gente fala isso, né? Quando a gente precisa de alguma coisa urgente, a gente fala assim, não, isso era para ontem. Mas a gente sabe que tem tempo. É porque a gente não sabe esperar. A gente quer tudo na hora que a gente quer. Tem que acontecer do jeito nosso, na hora nossa. E não é. O tempo de Deus é diferente do meu e do seu. Deus está trazendo aqui, olha, presta atenção, não é no seu tempo. Não está demorando a vinda de Cristo. Não está demorando, ele vai vir no momento certo. Deus, no relógio dele, tem a hora marcada em que ele vai dizer, vai, filho, vai trazer a minha igreja, vai trazer a tua noiva, aleluias. Aí ele vai assim, verso 9, o Senhor não retarda a sua promessa. Ainda que alguns, até mesmo dentro da igreja, tem ela como tardia. Mas ele vai dizer, ele é longânimo, paciente para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham ao arrependimento. Espera aí, ele está dizendo, não querendo que alguns se percam, não é todos. Muitas vezes a gente tem essa visão de falar assim, não querendo que todos se percam. Não está escrito todos. Que alguns, sabe por quê? Porque essa carta aqui era direcionada para crente. Essa carta era direcionada para crente. Então ele estava dizendo que no meio do povo de Deus, há pessoas que estão perdidas. E Deus não quer. Deus quer que estes cheguem ao arrependimento. Lembra do convite? Vem. Porque tem pessoas perdidas dentro da casa de Deus. E Deus está dizendo, eu estou sendo longânimo, porque eu não quero que nenhum destes aqui se perca, mas todos cheguem ao arrependimento. Hebreus capítulo 10. Vai ser rapidinho agora, já partir para o final. Capítulo 10. Nós estamos falando da volta de Cristo. Certamente cedo venho. Certamente cedo venho. Aí ele vai dizer, olha, porque necessitais do quê?
Necessitais do quê? Paciência. Capítulo 10 e verso 36. Necessitais de paciência. Necessitais de paciência. E aí o verso 10, 36 de Hebreus vai falar: para que depois de haver feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Primeiro você tem que fazer a vontade de Deus, irmão. Senão seria muito fácil. Vive de qualquer jeito, aí Jesus vem, leva, acabou. Felizes para sempre. Necessitais de paciência, para que, haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar. Que promessa é essa? Porque ainda em pouquinho de tempo, o que há de vir virá, e não, porque mais um pouquinho de tempo, mas só um pouquinho, ele vai vir, e ele não vai tardar, não vai demorar, amém? Mas nós vivemos pela fé, essa esperança que nós temos aqui, que nos mantém firmes. Mas se nós recuarmos, diz que a minha alma não tem prazer nele. Amém? E aí eu encerro dizendo aqui: eis que certamente venho, ou certamente cedo venho. E aí, o que está dizendo depois? Quem pode falar bem alto, mas bem alto? Amém, amém, certamente cedo venho, amém. Opa, eu abraço essa causa, eu acredito nessas palavras, é isso que ele está dizendo. Eu abraço essa causa, eu acredito nisso, eu confio nessa promessa. E aí então ele diz: ora, vem, Senhor Jesus. Sabe o que ele está dizendo? Vem, Pai. Vem. Eu quero que o Senhor volte logo. Eu já não aguento mais viver nessa terra. Eu quero experimentar. Eu quero morar eternamente com o Senhor. Esse desejo por Deus. E agora, encerro dizendo aqui, irmão, quantos de nós aqui temos desejo, estamos clamando, ora vem, Senhor Jesus. Quantos de nós desejamos que Jesus volte logo? Paulo vai dizer, olha, viver é para Cristo, mas morrer é ganho. Eu estou dividido em duas coisas, mas sei que uma é bem melhor do que a outra. Qual é? É estar com Cristo. Essa é bem melhor do que estar somente andando com Cristo. Aqui nós andamos com Cristo, mas lá nós estaremos com Ele. Aqui nós andamos com Ele, mas lá nós estaremos com Ele. Aí Paulo fala a Timóteo, olha, combati um bom combate, encerrei a carreira, guardei a minha fé, e agora eu vou tomar posse da recompensa que Deus tem, da coroa da vida para mim, que o Senhor, o justo juiz, me dará, não somente para mim, mas para todos que amam a vinda do Senhor. Todos que amam a vinda do Senhor. Nada pode, irmão, ser mais importante do que a vinda de Cristo. Nada na nossa vida deve ser prioridade, irmãos. Nada.
Sabe por quê? Porque quando nós falamos, Senhor Jesus, espera mais um pouquinho. Eu quero ver o meu filho se formar. Eu quero um dia poder pegar os meus netinhos no colo. Senhor Jesus, eu tenho que me formar. Eu tenho que procurar um serviço e completar todos os meus planos e projetos que eu tenho. Eu estou dizendo, Jesus, eu não estou preocupado com a tua vinda. Eu estou dizendo, a tua vinda para mim não é prioridade. A minha prioridade ainda são as coisas aqui. Eu não tenho anseio de ir para o céu, ainda que o céu é bom. Eu prefiro ainda fazer algumas coisas aqui. É isso que nós estamos dizendo. Não, irmão. Se Deus quiser, nós veremos. Mas o melhor está preparado ainda. Eu quero ver meu filho se formar, se Deus quiser. Mas eu sei que para mim, para ele, para minha esposa e para esta igreja, tem algo melhor preparado. Abraão saiu da sua terra, da sua parentela, porque havia uma promessa de uma terra. Só que se ele se prendesse naquela terra, por quê? Porque ele poderia falar, Deus me prometeu, eu vou fazer a minha vida lá, vou viver a minha vida lá, ver os meus filhos crescer, ver as promessas se cumprir, e vou ficar tranquilo. Só que a Bíblia diz que eles entenderam o propósito. Hebreus vai falar ali no capítulo 11, ele vai falar que eles partiram da terra não sabendo para onde ir, mas eles declararam-se o quê? Peregrinos e estrangeiros, sabendo que o que eles haviam de receber era uma pátria celestial, onde Deus não se envergonha deles, não, onde Deus declarará, este é o meu povo. Será que nós estamos aqui nessa terra só peregrinando? E que você e eu, daqui a alguns dias, algumas horas, algum momento, você vai dar tchau para essa terra e vai chegar lá no céu. Você vai chegar lá no céu e vai entrar pelas portas dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor nosso Deus. Hein? Irmãos, certamente cedo vem. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. Ora vem, Senhor Jesus. Ora vem, Senhor Jesus. Vem sobre a tua igreja.